Oi, tudo bem? Então, vou mostrar aqui pra você como que cheguei nesse site aqui. É só uma página, né? Uma página que eu tenho a Aparecida Nutricionista, que ela tem os pacientes dela e ela sempre fazia no HTML a manipulação do site dela, onde ela guardava, fazia uma tabela, onde ela botava os pacientes e iria manipulando conforme o que iria inserir. Só que ela manipulava no HTML, fazia o MC no HTML, ela mesma no papel e depois inseria. A altura, o peso, não tinha uma validação. E se ela quisesse adicionar um novo paciente, também tinha que ir lá no HTML inserir, criar um código. Então, o JavaScript serve para manipular, para poder não ficar inserido no HTML e fazer com que tenha essa manipulação na própria visualização do usuário mesmo. E ela podendo validar essas coisas, tudo certinho, não havendo problema nenhum. E não dando esse trabalho todo, ela ia até o HTML e fazer essa dinâmica toda. Entendeu? Então, vendo aqui, olha, eu vou inserir aqui uma nova paciente, olha. Vou botar aqui Camila. A Camila, ela tem um peso de 58 quilos, uma altura de 1 metro e tem uma porcentagem de gordura de 10%. Aí eu vou adicionar. Tudo que aparece aqui no campo. Apagou os campos, validou, foi certinho, pronto, inseriu, nada que apareceu. Agora eu vou colocar aqui o Pedro. E se ele for com peso aqui de 2.000, uma altura de 3 metros, não, 3 metros, uma gordura de 50. Agora eu vou adicionar, ó, peso inválido. Se não me engano, acho que a altura, se vamos botar aqui 4, olha lá, peso inválido e altura inválida, entendeu? Então ele tá validando os campos, tá vendo se, não, ó, hoje não existe ninguém com peso de 2.000 e uma altura de 4 metros, uma porcentagem de 50%. Não, porcentagem tranquilo, tá tranquilo. Mas agora, esses campos aqui, esses dois campos aqui foram errados. Tanto que, conforme, ó, ele não insere nem na tabela. Agora, se eu apagar aqui, apagar todos os campos, vamos ver o que vai acontecer. Vou inserir. Vou clicar em adicionar, ó. O nome não pode ser em branco, a gordura não pode ser em branco. Sempre vai aparecer essa mensagem aqui, caso eu não insira nada. Então, olhando aqui no código, acho que eu apertei besteira. Apertei. Pronto, continuei. Continuando aqui no código, deixa eu ampliar. Então, aqui seria o meu HTML, onde está fazendo a tabela, dando as informações que já possui, que a Aparecida já deve ter inserido. E aqui a parte do formulário, né? Abri uma section onde foi um formulário e que chamando meus arquivos em JavaScript, que foi por forma de práticas, boas práticas, separei, né? Conforme foi no curso, que era o cálculo IMC e o formulário. E aqui suas devidas classes, seus IDs e tudo tranquilo. Agora aqui no CSS tem, né, o que dá vida ao HTML, né, chamando as margens, as cores. E o que eu adicionei aqui foi esse aqui, do paciente inválido, que quando eu coloco alguma coisa inválida, ele vai chamar o background color light color, que vai pitar aquela parte, aquela coluninha da tabela onde eu inseri errado. Um dado errado, para chamar atenção. E aqui, onde tem aquelas mensagens de erros, que avisa que não pode ser nome em branco, aquelas coisas, vai botar com que a letrinha seja vermelha. Agora, aqui no form JS, foi o que eu fiz, né? Chamando o variável botão adicionar, onde aprendi. Eu vou explicar, não exatamente o que eu aprendi, porque eu fiz um vídeo que deu mais de 20 e poucos minutos, então eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque você comentou que tinha que ser 5 minutos. Vou aprender algumas coisas que eu aprendi vendo, assim, não a funcionalidade, mais ou menos, do que cada coisa faz. Ó, por exemplo,
o documento query select, que vai pegar aqui, vai ler o meu HTML, vai ler o documento em HTML e vai selecionar, vai buscar o que eu estou procurando, que é o que de como parâmetro, né, meu ID adicionar paciente. E dentro disso vai fazer vai ouvir, né, o clique, ó, o clique que eu faço com o mouse e vai chamar uma função evento, que ela vai prever, né, aquela função e vai fazer o que eu estou buscando, o que eu estou querendo fazer. Tanto que eu posso criar uma função que eu aprendi em anônima ou uma função que é normal. Função anônima você nunca dá um nome assim, só chama function. Agora, aí dá o que ela tem que fazer. Agora, aquelas funções que eu tenho, por exemplo, aqui, já não é uma função anônima. Tô dando um nome, passando o parâmetro dela. Aqui eu tô criei uma variável que ela tá recebendo, né? A função mais o parâmetro dela, que aqui vai usar o form aqui, o monta.tr, que seria criar uma linha. Ele está recebendo um parâmetro chamado paciente, que é a minha variável paciente, onde tem que recebe. Cada coisa vai receber um parâmetro. E aqui a minha variável erros, que vai receber uma função chamada valida paciente, que tem como parâmetro paciente. E aqui um erro, um if, né? Que recebe uma variável local que eu criei, erros, que vai ler, né? Vai ler ela, o comprimento dela. E se esse comprimento, se houver alguma coisa que seja maior, qualquer letrinha seja maior que 0, ele vai exibir a mensagem de erro. Por exemplo, que eu digitei lá no meu valida paciente, né? Tem lá a mensagem, se ocorrer alguma coisa de errada, ele vai informar. Peso inválido, altura inválida. Então, se esse variável erro aqui receber essa mensagem, se ela for maior que 0, cada letrinha, né? Então, vai ser maior que 0, ele vai exibir a mensagem erro, que é uma função que recebe como parâmetros erros. Que essa função nada mais é do que essa aqui embaixo. Que vai receber, né? De uma lista desordenada, que vai ler lá meu ID, mensagem erro, e vai apagar o HTML que está lá dentro. Então, aqui, ó, recebeu vazio. O que seria? Quando eu, por exemplo, quero inserir um dado errado, e esse dado errado já apareceu lá, peso inválido, no peso, vamos supor. Ok, agora eu vou inserir certo. Eu vou permanecer aquela mensagem lá de peso inválido? Não vou. Então, eu tenho que apagar. Então, esse inner HTML vai recebendo vazio, ele vai funcionar como isso. Vai apagar quando eu inserir alguma coisa certa. E aqui o erro for each. Ele vai ler, né? Vai fazer um for, né? Um para cada. Aí vai receber como parâmetro a função erro. Vai chamar aquela função erro. Para cada erro que acontecer, ele vai criar uma variável li, que vai criar um elemento, uma tag chamada li. Ele vai ler dentro dessa tag o texto, somente o texto, né? Que vai receber o parâmetro, o erro. E vai o append child, que nada mais é do que, por exemplo, o L, né? Uma lista. E aqui o li seria os tópicos que eu tenho da lista. Então, meu L seria o pai e esse aqui seria o filho. Então, ele está sendo uma apêndice da UL. Tá dentro dessa UL tem meus tópicos, que são o LI. Então, ele está criando um elemento aqui e vai para cada UL e vai recebendo um LI. Se eu voltar aqui rapidinho, ele leu as mensagens em erro. Ok, vai retornar. Caso ocorra isso, vai retornar lá, vai exibir a minha função erro e vai retornar nada. Eu vou receber minha tabela, né? Que tudo que eu selecionar, minha tabela, meu ID de tabela, ele vai buscar pela tabela paciente que eu tenho lá, o meu ID. Isso no HTML, ó. Aqui é o meu ID, tabela paciente. Que se ele também vai receber um append char paciente tr. Então, dentro da minha tabela ele vai receber um filho, né? E se caso eu não, por exemplo, inseri algum dado e foi para a tabela, já foi para a tabela, então tá tudo certinho, eu vou apagar o meu formulário, vou apagar meus campos para poder inserir, caso queira inserir mais alguma coisa. Se não quiser, é só fechar a aba e acabou. E aqui minha variável mensagem erro, que ela também vai buscar um ID chamado mensagem erro e a mesma coisa, vai apagar caso ocorrer um erro. Apareceu? Quando eu inserir um novo, ele vai
apagar. Desculpa o barulho, tá? É porque tem muita gente aqui em casa, aí o cachorro também tá solto, tá bom? A minha função, obter o paciente do formulário, vai receber também como parâmetro o form e vai criar um objeto chamado paciente, que tem, olha, as suas características, nome, peso, altura, gordura e IMC. E aqui no IMC ele vai receber uma função que recebe como parâmetro aqui os dados, né, dessa função, que seria o valor, que vai ser do form peso, que é um peso, e a altura, porque o cálculo do IMC eu preciso da altura e do peso. E suas respectivas características, e cada uma vai receber o seu dado e o valor dela. Vou pegar só o valor. Fechei e vou retornar um que for de paciente. E aqui o monta.tr, mesma coisa, quase igual aquele a questão do append child. Eu vou pegar a função paciente, vamos pegar lá a minha função monta.tr, vou pegar um paciente tr, vou criar um elemento tr. Aqui eu vou receber uma classe paciente. E append child, ele vai receber um monta.td de cada coisinha que eu tiver lá. Cada tr ele vai receber um monta.td, vai receber um monta.td. Eita, cada tr vai receber um monta.td, que seria o paciente nome, o meu dado, e aqui a classe, são as respectivas classes. Por exemplo, aqui no HTML, quando eu chamo, por exemplo, aqui, ó, Paulo, ele seria o meu dado, ó, paciente nome, paciente peso, paciente, e aqui suas classes, info nome, info peso. Então, cada tr que eu tiver, ele vai receber um TD. Cada tr, paciente tr, recebo minha altura, meu peso, minha gordura, meu IMC, meu cálculo do IMC e pronto. E a função monta.td, ela vai receber como parâmetro o dado e a classe. Como você vê aqui, dados eu tenho vários. Eu posso colocar tanto nome diferentes, posso colocar alturas diferentes. Então, eu vou botar aqui um nome que amplo, um parâmetro, né? E aqui classe, porque eu não vou botar uma classe específica, porque, olha só, tem várias classes diferentes. Info IMC, info gordura. Então, eu vou criar uma variável chamada createElementTD. Depois disso, classList. Vou chamar uma classe, criar uma classe e vou pegar somente o texto dela, que é o dado que eu vou recebendo aqui. Né? Se eu tiver 2 metros de altura, eu vou receber e vou guardar dentro dessa TD. E aqui o valida paciente, que vai guardar pelos erros. Vai criar uma array e, por exemplo, se paciente.nome, né, for diferente, então, se for igual, desculpa, de 0, ele vai informar para o usuário, não pode ser em branco. Igual quando eu cliquei no botão adicionar e apareceu aquelas mensagens vermelhinhas sem eu ter inserido nada. Então, a gente validou o campo. Se ele vai ler, né? Se meu paciente.nome, que seria o meu dado que eu inseri, ou não inseri, ele tiver igualzinho vazio, ele não vai me informar essa parte aqui e não vai adicionar nada dentro da tabela. E aqui o valida peso, ele vai dentro, isso aqui tá lá dentro do valida peso e valida altura, ele tá dentro do meu arquivo JS calcula IMC. Mas aqui ele tá dizendo que não, ó, minha variável lógica, ele tá contradizendo essa valida peso, que nada mais é do que uma validação, ó. Valida peso, ele vai receber. Se o peso for maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1000, ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ele vai retornar falso. Entendeu? Então, ele vai... É igual aqui. Se o peso é válido, né? Que ele vai receber o meu valida peso. Cada variável dessa aqui, valida, peso e válida, e altura válida, ele vai receber o valida altura e o valida peso. Ele vai lá, se peso for válido, ele não pode fazer, se ele é válido. Agora, se for inválido, eu vou botar uma variável aqui, lógica, e vou informar no meu console log, né? Lá no meu console do desenvolvedor, na hora que eu inspeciono a página, vai informar, vai retornar que é falso, vai pegar o texto do TDMC que vai informar peso inválido, porque ele não vai fazer o cálculo IMC, ele só vai pegar o texto. Porque quando está inválido, quando não respeita esses parâmetros aqui, de altura ou de peso, ele vai informar que é inválido. E vai adicionar numa classe paciente inválido, que está chamando essa classe aqui para poder pintar. Por exemplo, se eu informar errado lá o nome
Por exemplo, se eu aqui botar o Paulo que ele pesa 10.000 quilos e salvar, aí na hora de mostrar aqui, ó, ai, que besteira. Por exemplo, ó, ele pintou a pintou de coral, light coral, minha caixinha, porque tá errado. É para chamar atenção. E informou que peso inválido. Ok. Tirar aqui. Ctrl S. Pronto. Aí E aqui eu só tô botando que caso isso aqui não for verdadeiro, altura válida e o peso válido, ele vai fazer essas validações aqui, vai informar para o usuário onde está errado e vai pintar. E aqui, se ele for válido, ó, ele vai fazer o cálculo do MC, que nada mais é, ele vai chamar a função IMC peso, que vai ter como parâmetro peso e altura, e vai pegar ó, o text content IMC, e vai guardar dentro dessa variável TD IMC, que ele vai pegar somente o texto. E nada mais é do que essa função calcula peso, calcula IMC, desculpa, é o peso e a altura. Aqui, ó, IMC vai receber vazio, aí o cálculo vai ser o peso dividido, né? Mas tem que multiplicar primeiro, que é a altura vezes a altura, e vai informar. E toFixed, que vai pegar as duas, por exemplo, aqui, ó, as duas primeiras casinhas após a vírgula, após o ponto, né? Porque ele dá um número, às vezes dá um número muito extenso. Muito extenso. E vamos guardar só as duas primeiras casas, porque vai ficar muito feio também, né? Números muito longos. E dentro do Cform, eu validei, né? Se caso esse valida peso for errado, né? O que eu fiz aquela função lá, ele vai receber como parâmetro o meu dado paciente peso e vai informar, é inválido. Mesma coisa aqui, ele vai ver a altura, se vai receber como parâmetro a minha altura e vai informar que ela é inválida. E vai retornar os erros que aparecerem, forem surgindo. É isso. Tem muita coisa que eu aprendi, muita coisa aqui que eu só não vou estender muito o vídeo, porque você pediu 5 minutos, eu não tô conseguindo ser 5. Mas foi isso que eu aprendi, eu espero que você... Eu não sei se eu tô sabendo explicar muito bem, não tô sabendo passar a informação muito bem, mas talvez pessoalmente eu passe ou não passe muito bem, mas eu entendi como fazer. Claro que nos primeiros momentos eu vou precisar olhar o código direitinho, mas eu entendi que cada coisinha faz. Só que eu acho que eu vou ter que precisar, nos primeiros momentos eu vou ter que... Vai ser preciso eu olhar o código, praticar olhando, e depois eu vou aprender a fazer sozinho, sem olhar. Mas é com o tempo mesmo, é muito tudo... Não é uma coisa nova, porque teve coisas que eu aprendi, teve coisas que eu já sabia, teve coisas que não, mas nada que eu... É porque eu não tava usando muito e acabou que eu dei uma esquecida, mas foi muito bom relembrar. Muito bom mesmo, gostei muito. E eu fico um pouco triste porque eu não terminei, mas eu vou tentar terminar, se você permitir, tá bom? Ó, fiz menos de 20, hein? Espero que tenha gostado, espero que tenha explicado, tá bom? É isso. Grande beijo, um ótimo domingo.